Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Hoje meditaremos no Salmo 5º, também de Davi, que professa a confissão de confiança em Deus na proteção contra os ímpios. E nós temos aqui escrito: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles a sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro, e com a língua lisonjeio. Declara os culpados a Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cerca da tua benevolência. Está claro aqui que todo aquele que quer servir a Deus com equidade, quer obedecer a Deus, vai enfrentar lutas mortais. Vemos aqui que ele já começa de manhã o seu dia clamando a Deus: Deus, me dá ouvidos, acode, acelera. E gemido não são palavras intraduzíveis que, por vezes, no dia da angústia, falamos na intimidade. Às vezes é só um sussurro de tão grande que é a dor, de tão grande que é a pressão. Por isso, ele não está só orando, ele está implorando, está clamando. É uma oração de urgência que já começa de manhã, porque Davi sabia que tinha muita gente, muitos ímpios, inclusive alguns dentro da sua família, que queriam matá-lo. E Deus não se agrada da iniquidade. Deus não nos criou para a iniquidade. O pecado é contrariedade a Deus e não estará impune. E o único que podia transformar essa realidade maligna, presente inclusive na vida de Davi como pecador, é Deus. Com Deus na nossa vida, o mal não subsiste. Outra tentação muito comum aos reis está presente aqui. As pessoas que exercem algum poder nessa vida têm uma tendência a serem arrogantes. E Deus aborrece os soberbos. Deus quebra a sua soberba porque o poder pertence a Deus. Outra coisa que Deus não suporta, que ninguém pode estar diante da santidade de Deus se proferir mentiras. Deus também abomina aquele que tem sangue nos olhos, que tem o desejo de matar. No capítulo final de Apocalipse,
está claro que ficarão de fora do reino dos céus, das bodas do Cordeiro, os sanguinários, os assassinos e os que praticam a mentira, os fraudulentos, os corruptos. Parece que esses inimigos são brasileiros, pois o nosso país, que é uma terra abençoada, ele é marcado como o país da impunidade, o país onde os corruptos se dão bem. Mas nós, como povo de Deus, como Davi, clamamos que Deus transforme essa realidade. Nós nos prostramos perante Ele, pedindo proteção contra esta que é uma mazela terrível na nossa nação, que nos impede de prosperar. A atitude do servo de Deus diante da grandeza da maldade dos ímpios e de todas essas coisas erradas que cercavam Davi e nos cercam nos dias de hoje é irmos à casa de Deus. E note, nesse tempo o templo nem existia, porque foi Salomão que construiu o templo. Mas pela fé ele ia diante da congregação, do local onde o povo se reunia. Ele tinha prazer e responsabilidade de ir à casa de Deus com temor, clamar, orar. Ele tinha um culto diário de oração. E Deus, por toda a sua vida, até mesmo quando ele caiu em pecados que todos nós temos, mas os de Davi foram graves na questão de Batseba, Deus sempre o guiou na sua justiça, protegendo-o contra os seus adversários. E ele endireitou o caminho de Davi, de modo que ele morreu de velhice, muito raro para a realidade guerreira daquela época. Davi, ele, como todos nós, ele fazia suas coisas erradas, mas ele se arrependia com sinceridade nos seus lábios. Os ímpios não são assim. Há sempre esta comparação. O seu íntimo é todo crime, é só maldade, é o próprio Satanás operando na vida dessas pessoas que patrocinam a infelicidade no mundo. A garganta do ímpio é um sepulcro aberto, só sai rapina e morte de dentro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Davi faz um clamor para que Deus execute a sua justiça o quanto antes, que ele não aguenta mais. E ele levanta a sua voz e fala: caiam por terra nos seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Deus, contra os seus mandamentos, e não ficarão impunes. E aqui Davi pede para Deus antecipar isso que já é uma realidade, a felicidade, o regozijo daqueles que confiam em Deus, mesmo diante deste quadro. A alegria do Senhor nos blinda com o júbilo para sempre, porque nada pode quebrar essa aliança que temos com Deus, porque nós temos o acusador aí apontando o dedo contra nós, mas nós temos um advogado, temos Jesus Cristo que intercede por nós e temos o próprio Deus defendendo os seus. E nós, se podemos nos gloriar em alguma coisa, nos gloriamos na grandeza do nome de Deus. Somos testemunhas nesses tempos difíceis que Deus abençoa o justo e nos protege como um escudo que nós colocamos no peito, colocamos para proteger o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus nos dá o antídoto contra os dardos inflamados do mal. E a sua benevolência nos segue a cada manhã. Davi sabia disto e, por isso, lembrava toda manhã. Ele tinha essa atitude devocional, que é o que estamos fazendo agora. Que Deus abençoe o nosso dia, que esse salmo, olha, é o 5º salmo
sobre a mesma coisa, sobre o embate que temos contra o mal. Que esse antídoto da confiança, do testemunho de homens de Deus que nos antecederam, marque a nossa existência hoje e sempre, porque o céu nos espera. E começa aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.